A Câmara dos Deputados americana aprovou a proposta orçamentária do Trump, que segue agora para aprovação no Senado, né? E, na verdade, esse projeto prorroga, essencialmente, né, aqueles cortes de tributos corporativos que o Trump havia, né, promovido lá no seu primeiro mandato, em 2017, o que adicionaria mais de 5 trilhões de dólares ao déficit orçamentário nos próximos anos. Mas isso viria, de acordo com o projeto de lei, com cortes em programas como Previdência Social, Defesa, Medicare e o Medicaid, que são os programas aí de auxílio médico para a baixa renda. A curva de juros passou a precificar aí um juro de 10 anos de 4,6% no último momento que eu olhei hoje, né? Então, assim, fazia tempo que a gente não via tamanho juro aí na ponta longa da curva. Eu queria saber a opinião de vocês, começando pelo João, se o Trump não deveria considerar as receitas com tarifas na compensação desse corte de impostos, né? Que foi uma promessa de campanha dele. É verdade. Eu acho que eles até têm na cabeça que, vamos lá, você teve um ganho extraordinário por conta desse período que as tarifas estiveram em vigor, mas, enfim, um período muito curto. Até acho que ele tem um pouco na cabeça, mas é muito pouco, né? Perto de toda essa da estimativa de aumento do déficit. Porque, assim, ele falou de... Né, o Trump falou esses dias de colocar 10% como tarifa base para todas as importações. Mas isso já é muita coisa, não deveria ser muita coisa já? Isso deve gerar por volta dos 200 bilhões de dólares ano, né? Tudo bem que quando você olha e você trouxe esse número, né, os 5 trilhões de déficits nos próximos anos. Até 2034, né? Né? Então esses 200 bilhões de, né, se você também por jogar ano, isso por ano. Por 10 anos, 2 tri. Compensa parcialmente. Isso. Mas a sensação que dá dos últimos discursos, principalmente do Scott Bessent, é que eles meio que desistiram de perseguir a austeridade fiscal. Jura? Se a gente for lembrar, lá no começo do governo, teve o famoso plano, né? O 333. É isso aí. E um dos 3 era você reduzir o déficit americano para 3%. Pra 3%. Hoje ele está rodando ali na casa dos 6%, 7%, o que é um problema porque você não está com uma economia ruim, né? Isso aí é nível de momento de crise. Uhum. Então, acho que esse é o grande questionamento que os investidores fazem hoje, né? Isso. Se você tem um déficit que deve se manter forte pelos próximos anos, e a economia não está em momento de crise, quando entrar no momento de crise, o governo tiver que entrar, né, com recursos, quanto é que vai esse juro? Esse que eu acho que é o grande ponto da discussão. A gente está num momento que não era para estar com esse déficit tão alto para uma economia forte do jeito que a América está. Porque, assim, pode ter dado mais acelerada, sem problema, né? Mas ainda assim, é um desemprego historicamente baixo. Se não fosse a questão das importações no primeiro trimestre, provavelmente teria um PIB ainda positivo. Você ia ter uma desaceleração que era normal, né? Mas acho que esse é o grande ponto. E essa parte das tarifas, que o João, né, que você comentou, perguntou aí pro João, eu acho que fica até meio difícil eles conseguirem colocar isso numa conta. O economista sabe, né, se ele for ver lá, ó, você vai reduzir seus impostos, o recolhimento de impostos em X%. Eu acho que você consegue fazer uma estimativa. Mas eu acho que essa parte da tarifa, como ela pode impulsionar o crescimento, eu acho que fica difícil você conseguir estimar com uma certa assertividade. Por isso que eu acho que eles não colocam na conta, entendeu? Entendi. Vai impactar o crescimento, né? Dependendo da tarifa, será que as pessoas vão consumir muito mais? E aí isso vai impactar o recolhimento de impostos, que seria via a própria tarifa, enfim. Uhum. Eu acho que fica uma suposição muito... Você pode fazer uma suposição, mas seria uma suposição muito idealizada, talvez? Não sei se é essa palavra. Seria uma estimativa... mas assim, uma estimativa muito... Uma margem de erro muito grande, Exato. Né? Eu acho que é isso. Pouco útil. Enquanto a parte de corte de gastos, você vai saber, né? Você vai reduzir lá o seu Medicaid em tanto. Ou você vai aumentar os seus gastos em saúde e seguridade social, enfim. É dado, né? Já tem um valor ali Exato. no orçamento destinado para aquilo. Agora, se o déficit fiscal hoje está em 6, 7%, e aí você tem esse projeto de lei, né, que aumentaria em 5 trilhões até 2034 o déficit, isso já conta com os cortes nesses programas ou não conta? A expectativa é que você se mantenha nesse nível, né, nesse patamar. Não, você não vai aumentar. Entendi. Mas o problema é que esse nível já é um nível muito alto. E aí, como a gente estava falando aqui no começo, o Bessent queria reduzir isso para 3. Para 3. Se a gente olhar o déficit nominal
dos Estados Unidos antes da pandemia girava ali em torno dos 3%. No primeiro mandato do Trump foi 3%. Foi 3%. E ele evoluía muito, meio que para e passo ao caminho do PIB. Né? Então, assim, o que o Biden, né, o governo Biden fez no final foi acelera, gasta, segura os 6% da pandemia, chegou a ser maior, né, voltou para esses 6 aí, e gera crescimento. E os Estados Unidos, de certa forma, respondeu, né, o excepcionalismo americano veio com crescimento. Uhum. Você manteve um déficit elevado de 6%, mas você está crescendo quanto em termos reais? Crescendo quase 3%. Em termos reais, para os Estados Unidos é muito. É bastante. E o que o Bessent tinha na cabeça no começo ok, legal, trago isso para 3 de novo e a gente volta para aquela inércia do final da década passada e a gente empurra essa economia para crescer 3% ao ano. E aí a gente, beleza, faz parte ter um déficit nominal, isso daí é saudável, né? Uhum. Não, se for pegar na história dos Estados Unidos, foram poucos os governos que conseguiram fazer, sei lá, superávit, né? Acho que o último foi o Clinton, lá no começo da década de 90. Uhum. É assim, pensar... A gente nem tá falando no superávit aqui, né? A gente tá falando só em reduzir o déficit, mas é algo que já vem acontecendo há muito tempo, né? Uhum. Assim, esse rebaixamento da nota da Moody's, que foi a última das 3 casas, né? A primeira foi lá a Standard Poor's 2011, depois você teve a Fitch 2021, 22, 23. Então, assim, o Bessent ele tá correto, é um lag indicator. As pessoas já sabem que a situação fiscal americana está difícil. Mas eu acho que pode ter acelerado com a notícia do Big and Beautiful Bill do Trump aí, que mostrou que, putz, talvez eles não consigam fazer o que eles estavam pensando antes. E aí, a Moody's chegou e falou assim, cara, reduziu uma notinha ali, não é mais a perfeita, né? Saiu do grau de investimento, do AAA, né, que é a melhor, né? É grau de investimento, claro, mas é a mais alta. Nota piores do que 10 países, sei lá, Noruega, Suécia, mas são mercados ainda muito pequenos para conseguir você tirar os recursos dos Estados Unidos e espraiar para esses outros lugares, né? Não tem nem liquidez suficiente, né, para isso. E aí, assim, o ponto da virada e assistindo um pouco o Scott Bessent e tal, assim, a percepção que dá legal, então a gente vai voltar com aquela dinâmica de empurrar a economia a todo vapor e vamos embora, e vamos ver o que acontece. Então, o sentimento é que o caminho é mais para esse lado. Esse Big and Beautiful Bill, no fundo, bora colocar lenha na fogueira. Mas queria trazer o ponto que você trouxe no início, né, João, da resultante para os ativos de risco e para as ações americanas, especificamente, assim, porque por um lado é ruim porque você pressiona a curva de juros, né? Sim. Porque assim, o mercado tinha essa expectativa do déficit reduzir, né? E isso tinha sido, de certa forma, incorporado à curva de juros, pelo menos uma probabilidade razoável disso. Sim. Agora, com essa sinalização, se realmente for aprovado no Senado esse bill, né? Está se sinalizando um déficit estrutural maior. Né? E para as empresas isso significa um juro futuro maior. Mas, por outro lado, também significa impostos corporativos mais baixos. Menores. Como que vocês enxergam essa resultante aí para o mercado acionário americano? Eu acho que impostos corporativos menores e mais opcionalidades de negócio. Assim, a gente tem que pensar que o mundo corporativo americano ele é extremamente hábil em se reinventar e buscar novas fronteiras de negócio. E eles vão fazer isso. Assim, a gente discutiu bastante aqui a questão do excepcionalismo nos últimos podcasts e fica sempre aquela questão, olha, mas, puxa, como que a economia americana tá perdendo esse brilho e tal? Mas no fundo, se você estimular a economia americana, se você empurrar, der fôlego para ela, esse mundo corporativo americano se reinventa de um jeito que a gente não consegue, vamos dizer, colocar barreiras, né? Principalmente quando a gente olha para tech. Tanto, assim, um dos motivos pelos quais as empresas de tecnologia voltaram a andar e chamar atenção é porque os caras voltaram a falar sobre IA. O Google lançou coisas super legais nesses últimos dias de inteligência artificial. Os investimentos em data centers continuaram a todo vapor. Assim, os resultados trimestrais das companhias de infraestrutura nos Estados Unidos foi um negócio, assim, fora da curva. Não teve nada de parada, sabe? Quer dizer, o mercado parou, a narrativa parou, mas quando você olha no corporativo,
tirando as empresas que sofrem impactos diretos, né, dessa parte aí das tarifas, as demais continuaram andando com uma velocidade impressionante. Então, na cabeça do BS, né? E assim, a hora que você der o combustível, esse negócio vai continuar andando. O mundo corporativo vai continuar andando com toda velocidade. E aí, de repente, ele tem o espaço que ele precisa para compensar esse juro mais alto. No final, é um pouco disso, sabe? A gente, olhando lá a equação de valor presente, você vai ter um juro aqui embaixo mais alto mesmo, e é o que é, mas essa parte de fluxo de caixa vai continuar surpreendendo. Lembra, assim, acho que tem aquela questão também, né? Ações são ativos nominais. Então, assim, se tiver uma inflação, você prefere ter uma ação do que ter um título de renda fixa, né? Tá Isso. pagando 5%, mas a inflação vai comer? E é o que tá acontecendo, né? Todo mundo fugindo da renda fixa. Assim, eu acho que no final do dia você vai fazer um portfólio barbell, né? Que eu acho que as pessoas que acompanham empíricos acompanham aqui, a gente sempre fala disso, mas você vai ter ações e talvez você tenha ativos que se protejam da inflação, sei lá, um ouro. Até o Bitcoin agora, talvez, tipo, né? Com certeza. Vamos ter essa parcelinha aqui para aproveitar se a inflação piorar, mas eu acho que vou ter que ter as empresas no final do dia também. O título de renda fixa vai pagar 5, 6%, mas e a inflação era 2%, será que não vai ficar num 3% por mais tempo? E a gente vai ter que aceitar uma inflação mais alta por mais tempo? Eu só nesse ponto da inflação aqui também, é um lado mais filosófico, tá? Não vamos tomar isso especialmente por curto prazo. A reinvenção do mundo corporativo americano passa por aumento de margem e crescimento. Esses caras vão se reinventar do lado operacional também. Vamos pegar as empresas de varejo que estão sofrendo por conta das tarifas. Lógico que nesse trimestre, no próximo, eles vão ter impactos. Mas esses caras vão se reinventar. No curto prazo você vai ter um impacto, mas essas empresas vão investir. Vão investir, vai melhorar a logística, vai não sei o que, vai não sei o que lá, melhora. É muita. Assim, o mundo corporativo americano aqui, no fundo, a gente fala de mundo corporativo americano, mas vamos sempre ter em mente que as empresas americanas, na verdade, atuam no mundo inteiro. E vão se aproveitar de outros ventos de cauda vindo da Europa, que a gente ainda não sabe como que vai ser, mas enfim. Esses caras, eles vão se reinventar e vão voltar a trazer margens melhores do que eles estão entregando hoje. Falando em inflação, nos últimos dias a gente tem visto um acúmulo aí de notícias que vieram publicamente falar que vão aumentar os preços a partir de junho, né? Foi o caso do Walmart, foi o caso da Nike, até o Adidas Samba, né? Ficou aí prejudicado nessa história. Vários modelos, né, super conhecidos da Nike vão aumentar seus preços, enfim. A minha pergunta para vocês agora saindo do micro, indo um pouco para o macro, né? Esse impacto das tarifas na inflação ainda está por ser visto, né? E como que fica o corte de juros nesse cenário? Assim, vamos lembrar, antes do Trump entrar, a tarifa era menos, se não me engano, 3%, 4%. E agora, mesmo com todos os recursos, está ali na casa de 18%, 19%, a tarifa efetiva. Eu ainda acho que, né, como você falou, o Walmart anunciou que vai aumentar preço, a Target, que é uma outra varejista, também anunciou que vai aumentar preço. Eu ainda acho que isso pode pegar. Você já tem algumas estimativas de mercado aí que a inflação deve terminar acima dos 3% lá nos Estados Unidos. Depois de você ter aquele começo de ano esperando que a inflação, de fato, chegasse nos 2%. Então, eu acho que corte de juros, se a gente tiver, vai ser os 2 cortes de juros e já tem gente falando que é um e olhe lá. Eu não contaria muito com esse cenário vindo lá dos Estados Unidos, não. Infelizmente, eu acho que ainda a gente vai ter algum impacto no dia a dia do americano. Então, eu tô mais do lado que o Fed ainda vai ficar segurando um pouco o estímulo do lado dele. Eu tô contigo. Qual a sua opinião, João? Eu, assim... Eu ainda tô meio em cima do muro, pra ser bem honesto. Pensando em termos de inflação, primeiro, eu acho que, assim, preços de energia desabaram. Né? O petróleo está negociando ali, o barril de petróleo negociando $60. E não dá pra gente pensar num preço de barril mais elevado do que isso se o dólar não andar junto. Vamos lembrar, quem é o maior exportador de petróleo é os Estados Unidos. O barril de petróleo só sobe se o dólar subir. O dólar não me parece que vai subir. A gente está vendo essa dispersão de recursos. Isso está acontecendo, é fato, e
E excelente para o mundo. Excelente para o bull market, aliás. Então, assim, pressão desse lado de energia não vai vir. Não tem pressão desse lado. Alimentos também, assim, tem alguns fatores importantes acontecendo, né? Principalmente na soja. Então, o plano do Bessent, o plano da turma por lá, é você reduzir regulação. E aí a tal da EPA, que é a agência lá que cuida dos programas de Meio ambiente. meio ambiente, etc, etc, reduziu a cota de biocombustíveis no diesel americano. Falou assim, olha, você pode rodar com mais diesel e menos biodiesel. E o impacto que isso tem no mercado de soja é grande. Tem mais soja no mercado para ser vendida. E aí os Estados Unidos, de certa forma, foi lá e sentou com a China e falou, olha, a gente vai ter um big and beautiful Deal. trade deal, né? Então, não me parece que também nos alimentos a gente vai ter uma pressão tão grande assim de preço. E vamos lembrar que os Estados Unidos também é um grande exportador de commodities agrícolas e o dólar deveria andar meio que par e passo Com petróleo. com commodities em geral, né? E o dólar tá perdendo valor, né? Então o preço de alimento no mundo vai cair, né? A gente não tem uma pressão inflacionária vinda do mundo das commodities. Quando foi que a gente teve o último surto de inflação? 21, 22. O que tinha acontecido com as commodities? Petróleo $150, minério 150. E por aí vai. É. A gente não tem essa pressão agora. Então, assim, eu ainda não... Ainda tenho um pouco de dúvida se nos próximos meses... Tô em cima do muro. Se nos próximos meses a gente vai ter essa pressão de... Mesmo porque, assim, a gente tá vendo esse bull market todo, mas as economias estão indo daquele jeito, né, gente? Assim, a Europa cresce daquele jeitinho europeu de ser, o Japão daquele jeito, o Brasil, China não cresce. China, na verdade, a gente tá vendo um afogamento econômico, né? O país tá se afogando. Lembrando, devido às proporções, é a China, é um negócio gigante, pelo amor de Deus, né? É aquele meme da cara, tipo, estou afogado. Na verdade, ele tá aqui na areia, na altura do joelho dele. Na altura do joelho dele, né? É isso. Então assim, eu tenho um pouco de dúvida ainda. Mas a resultante é difícil mesmo. Ponto. Tem forças opostas aí Tem forças na opostas. inflação. Tem um ponto importante que é, talvez o juro de longo prazo estrutural seja mais alto mesmo. E aí, até porque um dólar mais baixo no mundo, um mundo com menos inflação, o que teoricamente faz com a economia global? Faz crescer a economia global. E aí, você olhando lá pra frente, você fala assim, putz, lá na frente, esse negócio vai sobreaquecer. Lá na frente, na curva de juros, na ponta longa. Então, o que acontece? Empina a curva. A curva tá empinada, indicando que a gente tem crescimento econômico por vir. Goldilocks na veia. Faz tempo que eu não ouço essa palavra, hein? Saudades. Vamos começar a usar mas talvez vamos usar World Goldilocks agora, né? World Goldilocks, lógico. Porque antes o Goldilocks estava só voltado para os Estados Unidos. É isso aí. Perfeito.